Oi turma, hoje faremos Geografia no livro de atividades, retomando ali alguns conteúdos que estudamos tanto na unidade 6 quanto na unidade 7, tá? Então eu quero que vocês abram no livro de atividades, página 63, unidade 6, Brasil, interdependência entre os espaços rural e urbano. Lembra que a gente estudou sobre interdependência, que é a relação entre a área rural e a área urbana. Uma depende da outra. Então, atividade número 1. Elabore uma história em quadrinhos, mostrando que o campo e a cidade estão interligados, ou seja, que os moradores do campo dependem dos serviços e produtos fabricados na cidade, como os moradores da cidade necessitam do que é produzido no campo. Então, se vocês não quiserem fazer falas, vocês podem apenas fazer desenhos para representar, então, essa relação entre a área rural e a área urbana, e tem que pintar, tá, pessoal? Meio óbvio, né? Número 2, observe as imagens a seguir e depois leia as legendas. Então, tem duas imagens, 1 e 2. Pequeno mercado no distrito rural de Tupinambá e mercado na cidade de São Paulo. Com base nas imagens, pinte as alternativas verdadeiras, com base nessas duas imagens, tá? Então, vocês vão ler as frases da A até a letra E, podem marcar somente as verdadeiras. Eu vou dar uma dica, pode marcar mais do que uma, tá? E aí na página 65 tem uma atividade sobre o setor primário, secundário e terciário. Para quem não lembra, a professora disponibilizou aqui no vídeo aquelas explicações do que significa então setor primário, secundário e terciário, tá? Então vamos lá. Setor primário é formado por um conjunto de atividades econômicas, normalmente desenvolvidas no campo, como a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Setor secundário. Fazem parte desse setor as atividades responsáveis por transformar as matérias-primas produzidas pelo setor primário em mercadorias industrializadas. E o setor terciário reúne as atividades de comércio e prestação de serviços como bancos, hospitais, escolas, repartições públicas, entre muitas outras. Então, sabendo disso, você vai observar todas as imagens da atividade número 3 e vai colocar ali P para aquelas imagens que representam o setor primário, S para o setor secundário e T para o setor terciário. Atividade número 4, leia o texto a seguir com atenção. Criado ainda nos anos de 1980 e pioneiro numa atividade que apenas engatinhava, um dos produtores orgânicos mais antigos que se mantém em atividade, o sítio está localizado a meio caminho das cidades de Casa Branca e Itobi, no estado de São Paulo, próxima à divisa com Minas Gerais. Hoje, entrega seus produtos para mais de 500 famílias em 18 cidades, entre elas São Paulo, Guarulhos, Osasco, Sorocaba, Campinas, Americana, Ribeirão Preto e Poços de Caldas. De acordo com o texto, é possível concluir que há dificuldades dos produtores rurais em vender seus produtos. O sítio é um dos raros casos de produtores orgânicos sem uso de agrotóxicos bem-sucedidos no Brasil. A relação econômica entre as áreas rurais e urbanas, ou os produtos orgânicos são importantes para os moradores da cidade. Então, antes da professora explicar a atividade número 5, eu coloquei uma tabelinha ali, onde mostra a classificação trabalhista, tá? Então, assalariado, trabalhador que tem carteira assinada e direitos trabalhistas garantidos por lei. Temporário, quem presta serviços por determinado período, geralmente em época de plantio ou colheita. Meeiro, quem cultiva a terra de outra pessoa e divide com ela o lucro da produção. E arrendatário, quem aluga a terra para cultivar. Então, no número 5, associe os trabalhadores descritos nas frases às formas corretas de remuneração. Então, letra A, assalariado, B, temporário, C, meeiro e D, arrendatário. Vocês vão fazer a leitura das frases e vão colocar essa classificação, então, ok? Na página 67, vamos relembrar um pouquinho de alguns conteúdos que estudamos na unidade 7, o papel das regiões brasileiras na economia. Então, número 1, encontre no diagrama o nome dos principais produtos agrícolas cultivados na região nordeste do Brasil. 2.
A agricultura comercial é amplamente praticada na região sul. Com o lápis de cor, circule os principais produtos agrícolas cultivados nessa região brasileira. Lembra daquela tabelinha que a gente viu lá na apostila? Vocês podem estar abrindo e observando para conseguir fazer essa atividade, tá? 3. O que é o que é? Atividade econômica que caracteriza a paisagem urbana. Transforma matérias-primas em vários outros produtos que poderão ser consumidos ou utilizados em outras atividades. Número 4. Leia o infográfico a seguir e descubra como é feito o lápis que você usa na escola. Então eu quero que vocês observem esse infográfico, façam a leitura do passo a passo, onde tudo começa, cortando e escavando, a alma do lápis, minas de ouro, sobrevivendo à guilhotina, banho de beleza e cada um no seu pacote. Então leiam esse passo a passo. Eu sugiro que vocês pausem o vídeo para assistir o vídeo disponível que a professora colocou sobre os lápis da Faber-Castell, para contar um pouquinho sobre essa produção. E aí a gente pode dar sequência nas outras atividades, tá? Eu vou dar sequência, mas eu sugiro então que vocês deem uma pausinha no vídeo, tá? Antes da gente começar a atividade número 5, a professora colocou aqui as classificações industriais para daí a gente poder fazer as próximas atividades, tá? Então lembra lá das indústrias de bens de consumo não duráveis. Produz mercadorias que se esgotam quando consumidas, como alimentos, bebidas, produtos de higiene e limpeza, entre outros. Indústrias de bens de consumo duráveis. Produz mercadorias com maior durabilidade, como eletrodomésticos, eletroeletrônicos, móveis, veículos, entre outros. Indústrias de bens intermediários. Produz equipamentos e peças para outras indústrias ou para o desenvolvimento de outras atividades econômicas, por exemplo, peças para veículos, ferramentas, máquinas, entre outras. E indústrias de base transforma a matéria-prima em um produto semi-acabado que será utilizado por outras indústrias para a produção de diferentes bens. Esse é o caso das refinarias e das siderúrgicas. Sabendo disso, número 5. Com base em seus estudos, associe as indústrias indicadas a seguir ao tipo de produção correspondente. Então, letra A, indústrias de bens de consumo duráveis. B, indústria de bens de consumo não duráveis. C, indústrias de bens intermediários. E D, indústria de base. Vocês farão a leitura dessas frases e vão classificar. Atividade número 6. Leia um trecho da letra da canção Bolacha de Água e Sal. Gosto de bolacha sem açúcar, gosto de bolacha sem recheio, gosto de bolacha sem perfume, gosto do que é normal, uma bolacha de água e sal. Com base no que você estudou até agora sobre as atividades econômicas, é correto afirmar que a indústria que produz a bolacha de água e sal é classificada como indústria de bens de consumo não duráveis? A farinha de trigo é o principal ingrediente utilizado na produção da bolacha e o trigo é a matéria-prima desse ingrediente? A agricultura, extrativismo, indústria e comércio são as atividades econômicas envolvidas no processo de produção e venda da bolacha de água e sal? Vocês podem marcar mais do que uma se for o caso, certo? E vamos para a última página, página 70, atividade número 7. Analise as informações do mapa a seguir e depois assinale as alternativas corretas. Então, título: Brasil, distribuição espacial da indústria. Observem que é um mapa do Brasil e na legenda mostra ali o número de empresas industriais. Eu quero que vocês prestem atenção principalmente na legenda e no que significa cada bolinha dessa. E aí, de acordo com essa legenda e com esse mapa, tem ali as atividades. A região sudeste é a mais industrializada do Brasil. As regiões centro-oeste e norte concentram grande parte das indústrias brasileiras. O sul é a segunda região do país com mais indústrias, com unidades bem distribuídas pelo território. Na região nordeste, a principal área de concentração industrial localiza-se em Recife. E a atividade número 8, a unidade federativa onde moro, a unidade federativa onde você mora, que é o Paraná, tem menos de 1.000 indústrias, de 1.001 a 5.000 indústrias, de 5.001 a 10.000 indústrias,
ou mais de 10.001 indústrias? Isso vocês vão fazer uma pesquisa daí, qualquer coisa, beleza? Por hoje é só, pessoal. Lembrando que vocês também têm aula de filosofia. Então, até daqui a pouco.